E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia, tá? Nós estamos resolvendo uma lista com questões sobre respiração e fermentação celular. Conteúdo de metabolismo energético, essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é a nossa última questão dessa lista, questão de número 10. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Revendo a história da alimentação, verifica-se que o pão se tornou um alimento símbolo. Na fabricação de alguns pães, adiciona-se fermento químico ou biológico para a massa expandir-se e tornar-se macia. Isto acontece devido à produção de... Pessoal, a fermentação que a gente trabalha, normalmente em biologia, é a fermentação biológica, tá? Nessa fermentação que a gente chama de fermentação alcoólica, atenção aqui, ó. A fermentação alcoólica, a glicose, ela vai ser quebrada para a formação de duas moléculas de etanol, duas moléculas de CO2 e duas moléculas de ATP. Isso aqui seria o resuminho do que é que acontece nessa fermentação que a gente chama de fermentação alcoólica, tá? Glicose é quebrada, formando duas moléculas de etanol. Esse etanol pode ser chamado de álcool etílico, duas moléculas de CO2 e duas moléculas de ATP. Lembra sempre o seguinte, tá, gente? Toda fermentação que a gente trabalha, biológica, é uma fermentação que libera dois ATPs. O rendimento energético é baixo porque a quebra do alimento é apenas uma quebra parcial, tá? A glicose não está sendo quebrada totalmente. A glicose é quebrada totalmente quando acontece respiração celular, tá, gente? Então aqui é uma quebra parcial, por isso que ainda sobra composto orgânico no final, tá, gente? Esse composto orgânico é o etanol. Esse etanol ainda tem muita energia em sua estrutura, por isso que libera pouca energia aqui, nessa quebra parcial. Tem tanta energia no etanol, gente, que a gente usa etanol como combustível, queimando ele para liberar energia para a realização de processos, de movimentação de motores e assim por diante, tá bom? Detalhe, gente, é essa mesma fermentação que acontece para a gente produzir o álcool, para a gente produzir bebidas alcoólicas, essa mesma fermentação que acontece para a gente produzir bolos, pães e massas fermentadas quando usamos fermento biológico, né, também conhecido como levedura de padaria, né? O famoso Saccharomyces cerevisiae seria, no caso, a espécie mais famosa de levedura que a gente usa para fermentação alcoólica, produção de massas, bolos, pães e outras massas fermentadas em geral, tá? Um outro detalhe interessante é o seguinte, gente, para que a gente usa a fermentação na produção de bolos, pães e massas? Liberação de CO2, ó. Esse CO2 liberado, gente, ele faz a massa crescer. Faz a massa aumentar de volume, faz a massa ficar fofinha. Esse CO2, ele gera bolinhas dentro da massa e a massa vai aumentar de volume, tá? Então a gente usa essa fermentação com o objetivo de liberar o CO2. Detalhe, tá, pessoal? Qual a diferença em se preparar um bolo com fermento químico e se preparar um bolo com fermento biológico? Toda vez que você for preparar um bolo com fermento biológico, você tem que misturar os ingredientes e deixar a massa descansar. A massa precisa descansar para essa fermentação acontecer, tá, gente? Por isso que essa massa ela precisa ser bem sovada, se for no caso de um pão, para que o CO2 não escape da massa, tá? Deixa a massa descansar para a fermentação acontecer. Fermento químico normalmente não precisa que a massa descanse. Mistura todos os ingredientes, coloca no forno, tá? O fermento biológico ele exige que a massa descanse para a fermentação acontecer, para depois você levar ao forno. Se você misturar tudo e levar ao forno, a levedura ela vai morrer com o aquecimento, tá? As enzimas vão desnaturar, o bolo, o pão, ele vai solar, tá? Se você usar fermento biológico, não pode levar ao forno na mesma hora. Tem que deixar a massa descansar para a fermentação acontecer. Beleza? Vamos agora observar as proposições para responder essa questão. Na fabricação de alguns pães, adiciona-se fermento químico ou biológico para a massa expandir-se e tornar-se macia. Isto acontece devido à produção de quê? Gente, fermentação não libera oxigênio, tá? Letra B diz assim, ácido pirúvico, fermentação, até que tem geração de ácido pirúvico dentro do processo, porque a fermentação ela também começa com a glicólise, tá? Mas não é o ácido pirúvico que faz a massa crescer. Resposta certa da questão, gente, letra C,
gás carbônico, as letras D e E, ó, ácido lático e açúcares, né? Não é fermentação lática para a gente esperar a liberação de ácido lático, né? O açúcar ele vai ser quebrado nesse processo, então também não tem nada a ver. Uma questão básica, simples, fácil sobre fermentação, tá, gente? É o CO2 liberado que torna a massa mais volumosa, né? Porque forma pequenas bolhas dentro da massa que torna a massa mais fofinha, beleza? Gente, a resposta dessa questão, só confirmando aí, pode marcar a letra C, gás carbônico. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal. Responda outras listas de questões. Temos várias listas aí no nosso link, né? Vai lá na barra de tarefas, clique em sobre, você vai achar links para baixar várias listas, tá? A gente responde questões por assunto, responde questões por provas, tá? E a gente vai sempre assim, resolvendo questões e revisando o conteúdo em cima dessas questões, tá bom? Se inscreve no nosso canal, não esquece de clicar no sininho para receber notificações quando nós postarmos novas aulas aqui para vocês, tá bom? Vamos juntos, estudando. Eu e você, até a sua aprovação.